Olá a todos, damos início a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano, aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje com o dia 28 de janeiro, em que nós queremos concluir as nossas leituras a respeito de Gênesis. Vamos juntos para os últimos 3 capítulos, Gênesis 48 a 50. Iniciando então pelo breve resumo dos capítulos, o capítulo 48 inicia dando conta de que Jacó se encontra enfermo. Por isso, José resolve visitá-lo, levando seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Ao recebê-los, Jacó diz que os 2 filhos de José que nasceram no Egito seriam considerados como seus filhos, e que somente os filhos que José tivesse gerado depois deles seriam pertencentes a José. Jacó relembra a morte de Raquel e o sepultamento desta em Belém. E Jacó pede para que José traga seus 2 filhos, a fim de abençoá-los. Na bênção aos filhos de José, Jacó troca as mãos e, ao invés de colocar sua mão direita sobre o primogênito Manassés, coloca sua mão direita sobre a cabeça do filho mais novo, Efraim. José tenta modificar isso, pensando que seu pai se enganou, afinal ele já está com uma idade avançada, já não enxerga direito. Mas ele faz questão de reafirmar seu posicionamento, colocando Efraim antes de Manassés. Capítulo 49. Observamos quais são as bênçãos proféticas que Jacó destina a cada um de seus filhos. Rúben recebe uma série de elogios por ser o primogênito, mas Jacó diz que ele não será o mais excelente por ter profanado o leito de seu pai, deitando-se com uma de suas concubinas. Simeão e Levi recebem uma bênção profética de violência e espada. Judá é o que recebe uma bênção profética mais especial. Ele é chamado de leão, o cetro não se afastaria de Judá e nem o bastão, e a ele todos os povos iriam obedecer. Zebulon habitaria na praia dos mares e serviria de porto para os navios. Issacar sujeitaria-se ao trabalho escravo. Dan seria como uma serpente que morderia o calcanhar do cavalo e do cavaleiro. Gade seria atacado por guerrilheiros e lhes atacaria a retaguarda. O pão de Aser seria abundante e ele produziria delícias reais. Naftali seria como uma gazela solta e suas palavras seriam bonitas. José é descrito como um ramo frutífero. E, finalmente, o último dos filhos, Benjamim, como um lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Na sequência, Jacó fornece uma série de instruções para seu sepultamento, que deveria ocorrer no campo de Macpela, o mesmo campo que Abraão havia comprado, e então, logo após conceder as instruções, diz o texto que Jacó expirou. E chegamos ao último capítulo de Gênesis, Gênesis 50. José se lança sobre o rosto de seu pai, chora e o beija. Ele ordena a seus servos que embalsamem o corpo de seu pai, algo que durou 40 dias. E os egípcios ficaram de luto por 70 dias. Após a passagem dos dias de luto, José falou à casa de Faraó para sepultar o seu pai em Canaã. E assim foi concedido. José, juntamente com seus irmãos e grande parte da família, foram levar Jacó para ser sepultado no campo de Macpela. Após a morte de Jacó, o medo tomou conta dos irmãos de José, pois eles pensaram: agora que nosso pai morreu, José irá tentar se vingar de nós. Mas José tratou de aliviar tais pensamentos, dizendo: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Por fim, é chegado o dia de José morrer. José morre com 110 anos de idade. Ele também é embalsamado e colocado em um caixão no Egito. E ele pede para que os filhos de Israel levem seus restos mortais posteriormente para Canaã. E assim termina Gênesis
com as mortes de Jacó e também de José. Assim termina a história dos patriarcas. Questões e dúvidas que podem surgir. Primeiro, por que Jacó diz que os filhos de José não são mais filhos dele, mas se tornam seus filhos? É um ponto bem curioso que ocorre, mas que na verdade faz parte da divisão das tribos. Depois será muito importante esta divisão quando eles de fato entrarem na terra prometida. E aí, como nós podemos ver, não terá a tribo de José, mas a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Por isso que Jacó diz que os filhos de José passam a ser seus filhos. Questão 2, quem nasceu na cidade em que Raquel foi sepultada? Raquel foi sepultada em Belém, nós sabemos quem que nasceu em Belém, Cristo Jesus, nosso Senhor. Questão 3, por que a bênção ao primogênito era especial? E por que Jacó troca as mãos e concede a bênção destinada ao primogênito ao mais novo Efraim? É uma questão que tem duas partes em sua resposta, né? A primeira delas, normalmente os primogênitos estavam vinculados a Deus. Quando nascia um primogênito, ele deveria ser apresentado a Deus. Quando um animal seria sacrificado, deveria ser o primeiro animal, das primícias dos cereais, o primogênito dos animais. Por isso que essa bênção ao primogênito era uma bênção especial, que nos remete também, de certa forma, ao próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, que não somente é o primogênito, como é o unigênito, o único que foi gerado, mas não criado. Jacó troca as mãos e concede a bênção destinada ao primogênito, ao mais novo Efraim. Nós não temos ao certo esta resposta. O que podemos observar é que muitas vezes Deus inverte a ordem das coisas. Por exemplo, quando formos estudar a história de Davi, veremos que Davi não é nem de longe o mais velho. Ele nem é o do meio, ele é o caçula. E muitas vezes Deus vai inverter a lógica das coisas para demonstrar que ele é Deus. Questão 4. Por que as bênçãos aos filhos de Jacó são concedidas em uma linguagem militar e até um tanto quanto selvagem? Porque as bênçãos, elas são descritas da forma em que eles conseguem compreender. Eram pessoas que viviam em guerras, eram pessoas que estavam o tempo inteiro em contato com a natureza selvagem. Por isso a bênção ela é descrita deste modo. Porque a bênção de Judá é a mais especial, é a quinta questão. Logo nós sabemos que da linhagem de Judá virá o Salvador, o Messias, Cristo Jesus. Por isso que a bênção de Judá é mais especial e não porque ele merecesse mais do que seus irmãos. Questão 6. Qual a importância das instruções de sepultamento de Jacó? Jacó, ele vai conceder uma série de instruções antes de morrer. E ele quer retornar e que seus restos mortais sejam sepultados junto aos seus antepassados, Abraão, Sara. E aí nós percebemos como isso é importante na cultura hebraica, com relação aos restos mortais. A importância destas instruções é deixá-los preparados para fazer tudo aquilo que era da vontade de Jacó. Por vezes nós não falamos a respeito de morte, nós só falamos a respeito de que faremos hoje ou amanhã. Quando na realidade deveríamos nos preparar para a morte o tempo inteiro, pois nós não sabemos quando irá chegar. Por isso é interessante também darmos instruções às pessoas acerca do que deve ser feito caso a gente morra. Serei um doador de órgãos ou não? Irei ser sepultado ou cremado? Como que eu desejo que seja a despedida da minha pessoa? Já pararam para pensar nessas questões? Jacó, ele teve muito tempo na terra e ele pôde se preparar no final de vida. Talvez nós não possamos nos preparar, não haja tempo suficiente. Por isso é um assunto delicado, é um tabu, mas que precisa ser conversado.
Questão 7, por que era importante ser enterrado no mesmo local que a família? E por que Raquel não foi, sendo ela a esposa mais querida de Jacó? Raquel não foi sepultada em Macpela, mas Lia foi. E Jacó seria. E fica essa questão, né? Mas muito provavelmente foi uma questão de logística, porque quando Raquel morre, ela morre de uma forma inesperada, ainda por cima no parto de Benjamim, e por isso possivelmente não houve tempo hábil para que ela fosse levada até Macpela. Questão 8, que espécie de embalsamamento Jacó sofreu? Nós vemos no texto bíblico que o embalsamamento de Jacó durou 40 dias e que ele só foi levado para o local em que queria ser enterrado 70 dias depois. Portanto, algo especial foi feito no corpo de Jacó. Do contrário, ele não suportaria uma viagem longa e tantos dias. O seu corpo não suportaria. Por isso, nós podemos compreender que as técnicas avançadas que os egípcios utilizaram, até mesmo nas mumificações, devem ter sido utilizadas aqui. Não conseguimos fechar a questão se eles mumificaram Jacó, mas talvez algo parecido tenha sido feito. Questão 9. Porque diante do medo que os irmãos de José sentiram dele se vingar, José diz, acaso estou no lugar de Deus? Porque José tem muito bem com ele que a vingança não pertence aos seres humanos, mas a Deus. Se nós tivermos este mesmo conceito de José, seguramente iremos evitar muitos atritos desnecessários. A vingança não cabe a nós, mas cabe a Deus. Última questão a respeito de Gênesis, questão 10. Por que José não queria que seus restos mortais ficassem no Egito? Essa é tranquila, ele tinha a mesma ideia que seu pai Jacó, queria ser enterrado também junto aos seus. Mas aqui não tem um sentido tanto quanto levado ao mundo dos mortos ou à vida eterna. Era mais uma prática comum da cultura da época. E que se perpetua hoje, né, já que há tantos jazigos de família. Assim chegamos ao final das questões e dúvidas. Vamos à última parte desta última sessão a respeito dos últimos capítulos do primeiro livro que nós estamos estudando. Lembrando que são 66 livros da Bíblia. Então, se estamos concluindo Gênesis hoje, ainda faltam 65. Temos uma longa viagem pela frente, que bom que temos, há muito a aproveitar. Vamos aos aspectos teológicos finais de Gênesis. O incrível livro de Gênesis termina com a morte e o sepultamento de Jacó e de José. A quantidade de mortes, atrocidades, imoralidades presentes em Gênesis talvez assuste os mais incautos, mas Gênesis não traz nada diferente daquilo que sempre ocorreu no mundo desde a queda do ser humano em pecado. A aflição, sofrimento, desigualdades, injustiças e mortes. Muitas mortes. Tudo que um dia viceja e floresce, morre. Talvez o final do livro não termine como gostamos, como um final feliz. Mesmo aquele personagem que pode ser apontado como o mais justo de toda a Bíblia depois de Jesus, José, morre. Contudo, não podemos ficar sem esperanças. Toda mudança que ocorre na vida de José está reservada a todo aquele que crer no Filho de Deus, que é o cumprimento da primeira profecia e promessa pertencente ao livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, em que Deus amaldiçoa a serpente e diz, da descendência da mulher virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. Ele também esmagaria a cabeça da morte. Por isso, podemos acreditar que mesmo vivendo em um mundo tão tumultuado como o de Gênesis, repleto de violência, sofrimento, imoralidade e mortes, muitas mortes, ainda há esperança. Podemos confiar também que todos os patriarcas que morreram ressuscitariam pela fé no mesmo nome, se não por terem conhecido o ministério de Jesus, por confiarem que ele viria para acabar com o sofrimento da humanidade. Não é possível ler Gênesis com um bom proveito sem termos isto em mente.
Jesus está presente a todo momento no livro de Gênesis. E sem Jesus, Gênesis simplesmente vira um livro repleto da maldade humana. Quando na realidade nós vemos que sim, existe muita maldade humana em Gênesis, mas existe a esperança certa no Filho de Deus que viria para esmagar a cabeça da serpente. Muito bem, eu espero que não somente este vídeo, o vídeo de hoje, mas todos os vídeos de Gênesis tenham de fato tocado o seu coração. Sei que eventualmente cometi algumas falhas, alguns erros, peço perdão por estes, e nem sempre a gente consegue fornecer o melhor material, mas tenha certeza, foi um material que foi um material preparado com muito carinho, e continuaremos seguindo nesta toada. Não deixe de seguir o nosso canal para as novidades que virão, e você tem aí a sequência das leituras, você já sabe qual livro vem na sequência, o livro de Jó. Fique conosco e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.